Tem algo esquisito acontecendo com os anjos pelo mundo na mistura toda confusa do universo. Tem um tipo de ser que a gente não consegue pegar com nossa ciência ou entender só com lógica, os anjos. Eles vivem no cantinho da vida das pessoas, desde quando o mundo começou até quando Satanás foi preso, como está escrito no Apocalipse. Os anjos sempre estiveram por aí. Eles ajudam as coisas que acontecem no mundo, ficam de olho e até dão uma mãozinha para a história seguir seu caminho. Esses anjos do céu cuidam da gente, trazem recados e ajudam, e a gente não consegue entender direito como eles são. Os anjos, como as pessoas descrevem faz tempo, não são coisa que dá para entender direitinho, nem são totalmente misteriosos. São um tanto isso e um tanto aquilo, que a gente conhece, mas também acha que não dá para alcançar. A gente costuma imaginar os anjos como seres diferentes e esquisitos, ou como criaturas delicadas e bonitas. Mas você já reparou que os anjos, quando aparecem, quase sempre dizem, não tenha medo, ou não fique com medo? Essas palavras aparecem muito na Bíblia quando Deus manda os anjos falarem com as pessoas. A aparição de um anjo normalmente era tão impressionante e assustadora para quem via, que eles tinham que começar falando de um jeito que acalmasse a pessoa. Por exemplo, na Bíblia, no livro de Lucas, um anjo fala para os pastores sobre o nascimento de Jesus e diz: não tenham medo, eu trago notícias boas de alegria para todo mundo. Lucas do 2 ao 10. Quando o anjo Gabriel fala com Maria para contar que ela vai ter Jesus, ele diz: não tenha medo, Maria, você foi escolhida por Deus. Lucas do 1 ao 30. No Velho Testamento, quando um anjo conversa com o profeta Daniel, muitas vezes começa do mesmo jeito dizendo: não tenha medo, Daniel. Daniel do 10 ao 12. O não tenha medo que se repete quando os anjos aparecem mostra que ver um anjo não era coisa normal, e as mensagens deles eram tão importantes que podiam até assustar a pessoa. A Bíblia não fala que os anjos sumiram depois que os profetas morreram ou depois que a Bíblia foi escrita. Pelo contrário, o Apocalipse mostra que os anjos vão aparecer mais ainda nos últimos tempos. O livro do Apocalipse na Bíblia fala dos anjos muitas vezes. O Apocalipse conta previsões do futuro e fala bastante dos anjos e do que eles fazem nos acontecimentos importantes do fim do mundo. Os anjos aparecem como quem traz notícias, como quem realiza o que Deus determinou e como quem adora a Deus. No Apocalipse, a gente vê anjos protegendo as pessoas, juntando quem Deus escolheu e tomando conta da natureza. Tem até anjo que controla o fogo e outros que cuidam das águas e da terra. Tem 3 anjos que falam do evangelho para todo mundo. Anjos também avisam sobre coisas ruins que vão acontecer e sobre a destruição de uma cidade grande. Tem 7 anjos que fazem cair doenças e outros problemas graves como o castigo de Deus, e outros 7 que tocam trombetas que trazem desastres. Um anjo solta uns bichos ruins tipo gafanhotos e outro prende o diabo por um tempão. Anjos também marcam na testa as pessoas que servem a Deus. O anjo Miguel e outros anjos brigam contra o mal. Anjos ficam de guarda na entrada da cidade do céu. O Apocalipse mostra os anjos não só olhando, mas fazendo um monte de coisa importante no fim do mundo. É como se quando o mundo estiver numa confusão total, os anjos começassem a aparecer e fazer mais coisas. Eles são os que trazem as notícias mais sérias e importantes sobre o que vai acontecer no fim de tudo. E agora, nos dias de hoje, os anjos estão por aí, estão por perto, fazendo coisas sem a gente ver. Agora, eu descobri uma coisa curiosa sobre os anjos. Tem uma parte na Bíblia que mostra que os anjos estão aprendendo porque tem gente que acha que eles sabem tudo, mas eles não sabem. O que Deus sabe é tão profundo que a gente não consegue entender tudo. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus vive num lugar onde a gente não consegue chegar. Deus é cheio de segredos, e ninguém, nem anjos nem pessoas, consegue saber tudo sobre ele. A gente só conhece o que Deus decide mostrar, e isso é o que a gente tem que aceitar. Não dá para a gente entender Deus por completo. A gente já tem dificuldade de entender as pessoas. Como é que a gente vai entender Deus que sempre existiu, que não tem fim, que é o começo e o fim, e que a Bíblia diz que usa a terra como apoio para os pés? A nossa cabeça não consegue pegar a ideia completa de Deus e do que Ele planeja. E a Bíblia fala isso várias vezes. Em Isaías capítulo 55, do 8 ao 9, está escrito: pois o que eu penso não é o que vocês pensam, e o caminho de vocês não é o meu caminho. Porque assim como o céu é muito mais alto que a terra, os meus jeitos de fazer as coisas e o que eu penso são muito mais altos que o jeito e o pensamento de vocês, diz o Senhor. A gente tem que ser humilde para aceitar que não dá para entender Deus por completo
ou entender totalmente o que ele quer fazer. Ele pensa de um jeito que a gente não consegue alcançar. Vocês só conseguem ver o que está ao redor, aqui na Terra, mas Deus vê tudo de um lugar muito mais alto. Vocês veem o que acontece hoje, mas Deus vê o hoje e também o que vai acontecer daqui a 40 anos por causa do que está acontecendo agora. O jeito de ver de vocês e o de Deus não são iguais. Em Deuteronômio, versículo 29, está escrito que as coisas secretas são só de Deus, mas as coisas que Ele mostrou são para nós e para nossos filhos, para sempre. E a gente deve seguir tudo o que Ele nos mandou fazer. Só Deus sabe de tudo. Ele entende tudo, vê tudo. E uma coisa interessante é que os anjos não sabem de tudo. Eles não conhecem todos os segredos de Deus, e ainda tem coisas que eles estão descobrindo agora. Os anjos não conseguem explicar perfeitamente quem é Deus. Não é algo que faz a gente pensar. Esses seres eternos que Deus criou estão sempre aprendendo. Os anjos viram muita coisa desde que as pessoas apareceram na Terra. Eles viram a história das pessoas se formando na frente deles. Viram quando as pessoas foram criadas, porque Deus disse que exista e existiu. Quando Deus falou que haja luz, e a luz apareceu. Quando Deus ordenou que separe as águas do céu, e foi feito. Os anjos estavam lá vendo quando Deus fez com que os mares ficassem cheios de peixes e outras criaturas que nadam, e pássaros para voar pelo céu aberto. Eles estavam vendo quando Deus falou para a terra criar diferentes tipos de animais, os que a gente cuida em casa, os que rastejam e os que vivem na selva, e tudo aconteceu desse jeito. Os anjos viram quando Deus fez o homem parecido com ele. Eles também viram quando as pessoas fizeram coisas erradas e foram mandadas embora do jardim do Éden. E Deus colocou um anjo com uma espada de fogo para guardar o lugar. Os anjos viram quando choveu tanto que só Noé e mais 7 pessoas sobreviveram porque estavam dentro de uma grande barco, a arca. Eles viram quando Deus fez cair fogo e uma chuva de pedras que queimam sobre 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Viram quando o rio virou sangue, quando apareceram rãs, piolhos e moscas, quando as pessoas ficaram com feridas, quando uma nuvem de gafanhotos e uma escuridão muito grande tomaram conta do Egito. Eles têm visto a você e a mim, e a Bíblia fala que eles estão sempre aprendendo. Eles estão tentando entender, 1 Pedro capítulo 1 do 10 ao 12, sobre a salvação que os profetas falaram, procurando saber quando e como essas coisas iam acontecer, coisas que falavam do sofrimento que Jesus ia passar e a glória que viria depois. Deus mostrou aos profetas que eles estavam falando dessas coisas não para eles mesmos, mas para nós, e agora essas notícias foram passadas para a gente por quem prega o Evangelho, ajudados pelo Espírito Santo que veio do céu. Os anjos querem olhar bem para essas coisas. Eles estão aprendendo. Muitos profetas foram guiados por Deus para falar sobre a chegada de Cristo que iria salvar todas as pessoas do pecado. Eles tiveram visões maravilhosas e tentaram descobrir quando e como isso ia acontecer. Mas não conseguiram ver tudo. Os profetas só conseguiram ver partes, só um pouco do que Deus quis mostrar sobre o salvamento. Quando a gente lê o que foi previsto na Bíblia muito tempo antes, dá para perceber que as previsões foram se cumprindo ao longo de muitos anos. E Pedro fala para a gente, os seguidores de Cristo, que essas previsões não foram ideias de pessoas comuns, mas vieram pelo Espírito Santo, que é quem inspirou a Bíblia. Tem mais de 100 previsões sobre o Messias no Antigo Testamento, e Jesus realizou todas elas. A chegada de Jesus mostrou um dos maiores segredos da Bíblia, o segredo do salvamento. Não tem como ter sido um homem que escreveu a Bíblia, as previsões são precisas demais. Os profetas daquela época seguiam as leis antigas, mas conseguiram ver um pouco do futuro bom que a gente vive hoje. Até os anjos no céu só puderam assistir a esses eventos incríveis. O plano de salvar e redimir as pessoas foi mantido escondido, até dos anjos. Eles só puderam ver o quanto Deus ama as pessoas. Isso é muito incrível e é motivo para a gente comemorar o presente da nossa salvação por Jesus Cristo. Algo que até os anjos querem entender completamente. Os anjos querem saber mais sobre a bondade e o amor que Deus tem por nós na nossa salvação. Eles estão só olhando e querendo entender. Romanos do 16 ao 25 diz: Deus pode fazer vocês ficarem firmes na fé, seguindo o Evangelho e as coisas que Jesus Cristo ensinou, que mostram o segredo que estava escondido desde o começo dos tempos. O segredo de como Deus ia salvar as pessoas, mesmo que os profetas perguntassem. Deus não mostrou para eles nem para os anjos. Mas a gente está vendo e vivendo essas coisas que Deus escondeu desde que criou o mundo.
Os anjos estavam ansiosos para descobrir o grande plano que Deus tinha para as pessoas. A gente é quem recebeu a revelação desse segredo, mesmo que os anjos tenham visto quando Deus realizou a salvação dos seres humanos. A Bíblia diz que eles queriam saber mais sobre isso, mas não foi permitido a eles participarem do plano de Deus para as pessoas. Os profetas, que também perguntaram a Deus sobre a salvação dos seres humanos, foram informados de que só estavam passando uma mensagem de esperança para as gerações futuras, a geração da qual nós fazemos parte. Nós estamos vivendo o que para eles era um mistério. Claramente, os espíritos que estão no poder agora, como mencionado em 1 Coríntios do 2 ao 8, não entenderam o verdadeiro significado da morte de Cristo na cruz. Então, faz sentido pensar que o plano de Deus estava escondido até mesmo dos anjos leais a ele, como dizem Hebreus do 11 ao 13. Esses grandes exemplos de fé morreram ainda esperando, sem ter recebido o que Deus prometeu, mas viram essas promessas de longe. Acreditaram nelas e as acolheram, admitindo que eram apenas visitantes neste mundo, Hebreus do 11 ao 13. E mesmo sendo reconhecidos pela sua fé, eles não receberam o que Deus prometeu, porque Deus tinha algo melhor para nós, e sem nós, eles não seriam completos. Hebreus capítulo 11 do 39 ao 40. Em 1 Pedro capítulo 1 do 10 ao 12, fica claro que os profetas tentaram entender a bênção que nós teríamos, mas eles mesmos nunca experimentaram o mistério da salvação. Amigo, não desvalorize a sua salvação. A gente deve cuidar bem dela com respeito e seriedade, não para conseguir a salvação, mas para vivê-la completamente. Depois de sermos salvos por Deus de graça, temos que levar nossa salvação a sério. É um presente tão especial que até os anjos querem entender totalmente. Os anjos ficaram impressionados ao ver que Jesus, sendo o Filho de Deus, veio até nós como um ser humano e enfrentou tanto sofrimento para nos salvar para sempre. Eles pensaram no que Cristo ia passar e na glória que viria depois disso. Com a salvação, a gente se tornou filho de Deus e tem parte no que Cristo tem, mas os anjos não têm parte nisso. Romanos do 8 ao 17. Os anjos não foram feitos à imagem de Deus, nem têm o Espírito Santo. Eles foram criados para viver para sempre. Agora eles estão aprendendo sobre Deus observando a gente, porque somos filhos de Deus adotados. Nós somos a casa de Deus, e o Espírito Santo vive dentro de nós. É uma bênção e um privilégio incrível que Deus tenha escolhido nos dar glória, mesmo quando a gente não merecia nada disso. Deus nos deu a esperança de viver com Ele para sempre, e a gente pode se aproximar dele como nosso Pai. Os anjos não têm essa chance, então eles ficam admirados com o amor grande e variado de Deus por nós. Não esqueça nunca do amor de Deus por você.